Sejam bem-vindos ao canal do Grupo Sanabria, um canal dedicado a falar sobre transplante capilar e como é possível cuidar do seu couro cabeludo e também da saúde dos seus cabelos. Lembrando que aqui também você consegue acompanhar os resultados fantásticos de cada uma das cirurgias já realizadas aqui no Grupo Sanabria. Afinal de contas, são mais de 1.500 cirurgias ao longo de todo esse tempo. E junto comigo, eu tenho aqui Dr. Vitor Moreira e Dr. Baltazar Sanabria. E aí eu já queria que vocês começassem a se apresentar. Primeiro o senhor, Dr. Vitor. Olá, tudo bem? Eu sou o Vitor, médico esportivo formado em São Paulo, morador de Campo Grande, trabalhando aqui na área de qualidade de vida e também performance esportiva, e por que não, de vida de vários pacientes que me procuram com esses objetivos. Pode ser atletas ou não atletas. Então acho que um resuminho breve seria mais ou menos isso do que eu faço. Por aqui vocês já conhecem, mas vou pedir para se apresentar também. Dr. Baltazar Sanabria. Bom, eu sou o Baltazar, eu sou médico dermatologista e trabalho aí há 7 anos com dedicação exclusiva, ao tratamento de doenças do couro cabeludo e também com transplante de cabelo. Eu sou Elias Uchoa e hoje nós falaremos sobre a reposição hormonal e também a queda capilar. Então, se você já quer saber mais sobre esse assunto, já comenta aqui, deixe todas as suas dúvidas ao longo aí dos dias depois de postado esse assunto. Os doutores virão aqui para poder responder e quem sabe uma das suas dúvidas não volta aí nessa próxima edição desse bate-papo com médicos e convidados também aqui dentro do canal. Então, de primeira, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco como é a sua rotina, como é feito esse acompanhamento enquanto médico esportivo. Bem, o médico esportivo ele precisa fazer um check-up geral. E nesse check-up geral, a gente sempre tem que levantar todos os indicadores alimentares, de exercício, de sono, e os hormonais entram também nessa história. E dentro do check-up hormonal, dos diversos hormônios que a gente tem que dosar, desde os hormônios tireoidianos, hormônios gerais de saúde, entram os hormônios sexuais, aonde está a testosterona, que hoje tem essa fama toda essa divulgação que a gente conhece, né? E ela sempre tem que ser, no mínimo, vista, para poder fazer um acompanhamento mais adequado do paciente, óbvio que dentro de um contexto de saúde, que é o que a gente visa com essa dosagem, com essa noção de como está a testosterona de um paciente. E aí, ampliando um pouco mais, e já para a gente começar a falar sobre essa reposição, eu queria que os senhores agora dividissem essa resposta e explicassem realmente o que é essa reposição hormonal. A gente ouve falar muito, tem-se virou-se meio que uma moda, e aí a gente vai chegar também a pontos a falar sobre alguns assuntos aonde é realmente uma sequência médica, onde realmente as pessoas estão usando desenfreadamente falando isso, mas eu queria que os senhores explicassem o que é a reposição hormonal. Bem, eu vou começar assim de uma forma clara, né? A reposição é quando você tem que colocar no seu corpo algo que você não tem, o que você precisa, né? Então essa é uma linguagem clara e simples do que é repor. Mas não é o que a gente tem visto por aí, e o Dr. Sanabria também tem visto algo diferente acontecendo aqui no consultório dele, não? Na verdade, assim, o que a gente tem visto, na verdade, é um uso desenfreado, da reposição hormonal, da testosterona, basicamente, de várias vias, via injetável, via oral, via subcutânea, tópica. E assim, a gente vê que o paciente, ele está totalmente entregue a esse modismo, a informação ela parte muitas vezes do médico, muitas vezes do não médico, e realmente deixou de ser uma reposição hormonal de fato, porque a gente vê pacientes hoje com índices hormonais acima dos níveis normais, e é um paciente que está repondo, então não é uma reposição, E é vendido muitas vezes para esses pacientes como uma reposição, é saúde, você precisa, vai te fazer bem, sendo que já tem vários estudos, não só de hoje, antigos e recentes também. O último dinamarquês saiu agora meses atrás, mostrando que pacientes que tinham doses suprafisiológicas, isto é, aquelas doses acima do convencional, tinham sim risco cardiovascular aumentado, mas não é o suficiente. Ainda assim a gente vê muitos médicos e não médicos, muitos influenciadores e muitas pessoas leigas da comunidade, academias e coisas mais, pregando o uso como saúde, como benefício para a performance. E a gente sabe, quando se estuda mais profundamente, que o uso abusivo não é saúde. Ele é como o nome mesmo está dizendo, ele vai trazer consequências. Esse crescimento poderia estar aliado à facilidade da compra?
Também. Eu digo assim, a facilidade da compra, ela ajuda hoje, porque hoje tem médicos prescritores. Antigamente não existia. Quando a gente frequentava a academia há 20 anos atrás, era o personal, era o dono da academia, era um amigo que vendia o hormônio trazido de outro país, ou conseguia um hormônio veterinário para passar para quem tinha interesse. Era mais difícil. Hoje, com essa normalização, né, e até uma banalização, você vê médicos prescrevendo e vendendo a imagem de saúde. Então isso tornou-se um problema, porque a partir do momento em que o médico tem interesse comercial naquilo, que é o que acontece, e tampa, ofusca os malefícios que aquilo causa, aí a coisa começa a ficar mais desenfreada, que é o que a gente está vendo hoje em dia. Pegando um gancho nessa prescrição, se eu não estiver errado, no ano passado saiu alguma coisa falando que não poderia mais haver essa prescrição. Como que está isso? A que pés estão essas possibilidades de ser? O Conselho Federal de Medicina divulgou uma nota, né? Isso. Nessa nota técnica, ele orienta e, na verdade, proíbe o médico de prescrever hormônios, esteroides anabolizantes e androgênicos com fins estéticos, para melhora só de composição sem necessidade de reposição real e para fins de performance. Então, por quê? Porque é doping, sempre foi, sempre será. Ah, mas o atleta dopa. Ah, é outra história. Mas assim, para você manter um nível competitivo justo, é proibido. Então, já era isso normalizado no mundo do esporte, mas agora o parecer técnico proíbe o médico de prescrever com esse fim. E o fim estético. Só quero ficar mais bonito. Só quero ter uma boa aparência. Foi proibido também. Porém, na prática, a gente sabe que não tem fiscalização. E aí, pensando agora, voltando para a parte capilar, em que momento que isso vai se cruzar com a calvície, ou em que momento que isso vai causar uma queda real? Como funciona nessa parte quando há esse uso orbitante dessa reposição, que nesse caso não sei exatamente se seria uma reposição, já que está se usando de uma coisa que já se tem e quer se ter um número maior do que o esperado? Na verdade, assim, a reposição hormonal em si, ela não seria a causa da queda de cabelo, né, ou a causa da calvície. A calvície ela é uma doença de couro cabeludo, né, que acomete aí 70% dos homens, 40% das mulheres, e está relacionada a uma sensibilidade do couro cabeludo aos esteroides, né, especificamente a dihidrotestosterona. Então, o paciente que tem uma tendência genética a desenvolver um quadro de calvície, na hora que ele faz contato aí com essa reposição hormonal, ele tem uma tendência de um agravamento da queda capilar e uma aceleração da calvície. Então a gente precisa entender que não é a causa, mas é um quesito de agravamento. Então todos, 100% dos pacientes que têm geneticamente uma tendência a ter calvície, se ele fizer uma reposição hormonal mal indicada, né, reposição hormonal de fato, né, então o paciente se mantendo níveis suprafisiológicos, né, níveis exagerados, 100% das vezes o paciente ele vai ter como sequela, que eu não diria que é das mais graves, né, uma queda capilar e uma aceleração da calvície. A gente tem muitos outros efeitos colaterais em decorrência de uma péssima indicação aí de reposição hormonal. Mas com certeza, na minha prática, o que eu lido diariamente são pacientes se queixando de uma piora da queda, afinamento, né, tô ficando careca, enfim. Então, é diretamente proporcional. Repôs de maneira inadequada, vai ficar careca mais rápido, vai perder mais cabelo, vai afinar mais cabelo. E aí a gente tem as pessoas que realmente vão precisar dessa reposição. Eu queria que o senhor explicasse como é feito a reposição hormonal e como é a atuação dela dentro do corpo. Então, o paciente ele tem a queixa normalmente, né, de perda de massa muscular, um ganho de massa gorda, de um momento súbito da vida após fator estressante, após ganho de peso, obesidade, após uso de alguma medicação. Geralmente tem um fator desencadeador, porque não é do nada que surge, né? Está mais comum com sedentarismo, obesidade, excesso de bebida alcoólica. Aí o paciente resolve dosar algum dia que estava se sentindo cansado, vem uma testosterona baixa, no exame de sangue realmente baixa. Digo isso porque tá lá 250, tá baixo. Abaixo de 300, normalmente a maioria dos consensos bate nesse número, 300. Tem consenso que dá um pouquinho mais, consenso que dá um pouquinho menos. Com presença de sintomas, aceita até um pouquinho maior esse número, com sintomas de desânimo, depressão,
ansiedade, mas é mais para, normalmente, sintomas mais negativos, igual o paciente tende a ficar mais fraco, mais distímico, a gente falaria. Mas, além desse exame laboratorial, tem que ter a clínica, porque nem todo paciente que tem uma testo baixa, necessariamente aquela clínica é da testo. Ele está desanimado, só que você vai ver, está dormindo mal, está comendo mal, pouco, às vezes até em relação ao que ele precisa, e está desanimado e a testa baixa. Quando você vai ver esse caso, às vezes a testa é a consequência daquela rotina ruim, que ele está bebendo muito, dormindo mal, o cortisol está elevadíssimo, está com estresse alto pessoal, físico, alimentar, e a testa é uma consequência, ela acaba caindo como consequência. Ela não é a culpada, exatamente. E aí chega no consultório de um médico qualquer, que muitas vezes vê aquela testo baixa e já prescreve a reposição. Até pode, o guideline não proíbe de prescrever, mas você tem que ir atrás da causa. E junto, às vezes, com aquele tratamento de melhorar um pouco o nível da testosterona, um pouco, eu digo um pouco porque tem os níveis normais, até 800, até 1000, a testosterona, dependendo da genética do paciente, ainda é o normal, mas a maioria das pessoas ficam em torno do 500 a 800, tá? Mas assim, você buscar a causa é fundamental, porque se você só julgar que está baixa a testosterona e quiser repor, você pode até, além de tudo, fazer um outro mal, que é tornar aquele paciente dependente da testosterona. Porque a gente sabe que se você está injetando via cutânea, via subcutânea, existem vários, subcutâneos seriam os implantes, via cutânea aqueles adesivos, a injetável mesmo, via oral, não importa a via, você vai diminuir a sua produção natural, você vai suprimir o seu eixo, que avisa seu testículo para parar a produção. Com isso, para os homens principalmente, que é a grande maioria dos clientes que procuram aqui pela calvície, vai ficar dependente, porque se ele não produzir mais a testa dele depois, ele vai ter que tomar o resto da vida, sendo que na verdade tinha uma causa. E é o que eu vejo, a maioria dos pacientes que estão com testo baixo, você consegue corrigir e não precisa necessariamente ficar repondo o resto da vida, às vezes por um período ou não. Então assim, é multifatorial, como você está vendo, Elias, tem que se buscar essa causa. E tem as maneiras de diagnosticar, o exame e a parte clínica, que tem que ser bem feita ali no consultório. Ô Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa. É muito comum, quando o paciente chega para mim no consultório, aí obviamente que eu questiono se ele faz reposição hormonal, não faz. E aí, na hora que eu venho trazer para ele a informação de que aquela reposição que ele está fazendo está levando a uma piora da calvície, e é um paciente que tem interesse em fazer transplante, ou ele já fez transplante, ele sempre me pergunta assim, Sanabria, qual que é o nível ideal? Qual que é o número? Assim, eu fico em 400, fico em 500. Tem um número assim que a gente poderia ter como referência? Porque realmente eu sou muito questionado a isso, porque daí o paciente ele vai chegar no médico dele, né, da longevidade, integrativo, medicina integrativa, e vai falar, eu quero manter nesse número, entendeu? Tem alguma coisa nesse sentido ou não? Não tem esse estudo dizendo, só tem o estudo de referência, que diz, né, que a base ali da média aqui do estudo populacional de 300 e alguma coisa, que depende do estudo, são vários estudos, mas põe de 300 para cima. Até tem estudo que chegou a 1.200 dentro da normalidade, é a normalidade. Naquele estudo, aquilo é a normalidade. Então, qualquer número dentro disso, 400, 500, 600, 700, é a normalidade. Porque é igual eu brinco. O corpo humano é uma engrenagem pequena, uma média, uma grande, e elas se encaixam. Para algumas pessoas, o nível de 800 é um nível ótimo, porque ele tem muita massa muscular, ele tem muito receptor, ele tem um consumo alto de testosterona e o corpo dele produz muito. Para outros, ele vai ter um funcionamento perfeito em 400. E se você acelerar uma engrenagem a mais, colocar a 1000, outras engrenagens podem, porque é tudo conectado, começar a falhar. Eu brinco uma coisa muito assim, didática. Pega um turbo para colocar no motor e coloca num Fusquinha. Vai responder de uma forma. E pega um turbo e coloca numa Ferrari. Os dois carros vão ter a mesma resistência, vão responder da mesma forma? Não. É a mesma coisa. Você quer colocar uma testosterona numa dose alta, que é o que o pessoal faz, mas você não sabe a genética, como vai ser a resposta. Tanto para ganho de massa mesmo, para a resposta, que é o que a gente vê na prática, quanto para as complicações. Já vi pacientes com um ciclo, primeiras doses, primeiras semanas, já ter ginecomastia. Assim como talvez a Sanabria tenha visto pessoas com pouco uso ter queda acentuada. Doutor, de um ano caiu muito para cá e não caía tanto. Uhum. E tem gente que toma muitos anos, igual a gente vê muitos fisiculturistas no Instagram, famosos, com cabelo repleto, lotado.
e sem outros efeitos colaterais maiores. Então, assim, não tem como a gente conseguir garantir quem vai ter e quem não vai ter. Mas a gente usa o padrão de referência, igual na medicina a gente usa com a maioria dos exames laboratoriais. É dessa faixa até aqui, tá tudo certo. A gente só pode julgar que tá baixo se depende, se eu tenho um parâmetro seu, já dosado anteriormente, e você em bom estado de saúde, de alimentação e de exercício, e estava um número. Aí, de repente, a gente, depois de 1 ano, 2 anos, acontece série de fatores na sua vida, você muda a sua rotina, a sua alimentação, e a gente dosa mais de uma vez, porque a testo varia ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano. Ela não é um número fixo, tá? Ela é flutuável ao longo do dia. Se você dosar de manhã ou à noite, se você teve uma boa noite de sono, ela pode mudar mais de 100 pontos de um dia para outro. Então, essa coleta também vai ser... vai ter o seu viés ali. Se a gente tiver como ter um parâmetro real daquele paciente, a gente pode comparar ele com ele mesmo. Aí a gente pode dizer, não, sua testa está caindo, você está estressado, você está com uma doença, vamos fazer um rastreio, você está treinando muito, comendo pouco, que é o RED-S, baixa disponibilidade energética, está faltando energia para o seu corpo entendeu que tem que diminuir a testo para isso, então a gente tem que rastrear, levantando uma anamnese completa ali para entender, e já tendo um parâmetro. Não tendo parâmetro, está dentro da faixa de referência, está correto. Não tendo sintomas que justifiquem. E você excluindo as outras causas. Ele está dormindo bem, está comendo bem, está se exercitando e ainda assim a testo está baixa. Aí a gente joga, beleza. Realmente tem alguma causa para essa testo aqui, vamos tentar descobrir que é a testo, porque às vezes é igual como a gente falou no início. É consequência, não a causa. Duas perguntas partindo dessa intenção. Então a gente pode pensar que para algumas pessoas essa reação vai acontecer, para outras não. E a segunda seria, por treinar, automaticamente já ouço algumas pessoas falando, tipo, não, eu vou treinar só 3 vezes por semana, porque eu preciso aumentar esse tempo de descanso. Estaria ligado, então, diretamente a isso, a esse tempo do sono ser maior para conseguir esse aumento natural, digamos assim. Nessa parte de treinamento, até porque é a minha área, tem o descanso maior pela fibra muscular que foi lesionada naquele dia, precisar de 48, 72 horas ou até mais para se recuperar. E a nossa produção de testo também é afetada, tanto a produção quanto o uso. O músculo consome a testosterona para depois ele ter aquele processo de anabolismo e o corpo vai produzindo. Tanto que se você pega um atleta numa fase de treinamento intenso, um triatleta, por exemplo, na fase que ele está dando bastante volume e intensidade, você vai ver a testo dele baixa até fisiológica, até justificando uma reposição de 200, de 300. Só que depois na fase que o corpo dele se adapta, que ele consegue entrar, o corpo acostuma com aquele novo volume de treinamento, o corpo consegue fazer uma supercompensação e voltar a produzir um nível adequado de testosterona. Então, dependendo da fase de treinamento, sim, você falou do treino, realmente o treinamento interfere nessa produção, interfere no consumo da testo também, e tem a ver com todo esse, só que é tudo um mecanismo que ele é entrelaçado, a gente tem que entender tudo isso. O descanso, mas tem que ver a intensidade que foi o treino. Então, assim, essa relação existe, né? Tem que ter o descanso para ter a recuperação muscular e também a recuperação hormonal. Mas o corpo ele vai se adaptando. Se você passar a dar muito estímulo seguido, vai ter uma baixa, vai ter um aumento de cortisol, vai ter uma piora de testosterona, mas o corpo depois se adapta se você mantiver aquele estímulo com as compensações adequadas, alimentação e descanso, e depois ele volta aos níveis corretos ou esperados para aquele corpo. Isso lembrando, assim como o cabelo tem genética, o hormônio também. Para minha genética, por exemplo, de 500 a 700 foi o que a minha médica eu encontro testosterona. Eu não tenho que esperar que a minha esteja no 800, 900, como muitos médicos de várias especialidades a quem falam que tem que ser, não, tem que estar ótimo, vamos deixar em 1000, vamos deixar em 800. Mas esse deixar, quem disse que é isso que a minha ordem genética mandou? É a mesma coisa que funciona para cabelo, para diabetes, para qualquer doença, para qualquer coisa do nosso organismo. O nosso organismo é único. A gente não pode querer ficar comparando com um número ou com uma de outra pessoa. Tá funcionando bem? Tá. Tá dando tudo certo? Tá. Então é isso. É assim que tem que ser, não compara com os números. Ô Vitor, deixa eu te perguntar outra coisa. Já entrando na parte de consequências da reposição hormonal, o que eu tenho visto hoje? Na prática, muita gente, o paciente quando ele vai para o médico da integrativa, né, de performance, ele já fala que ele não quer perder cabelo. Se for perder cabelo eu não quero, enfim. E aí o que eu tenho visto? Eu tenho visto muito rotineiramente médico prescrevendo a testosterona, aí ele fala, não, mas aí eu vou te passar a finasterida
ou a dutasterida, ou o minoxidil, que é para controlar essa testosterona e teu cabelo não cair. Tá? Na minha visão, né, no meu entendimento, isso não tem nenhum sentido e, na verdade, eu acho que vai trazer mais prejuízo para esse paciente, porque daí você começa a entrar num rolo, né? Tipo, bloqueia uma coisa, aumenta outra, enfim, tem sentido isso, de fato ou não? Bem, na prática a gente vê isso que você está falando, né? Só que a gente tem que lembrar dos mecanismos, né? Que a testosterona, como você falou, depois convertida no DHT, que vai acabar ficando em número alto, ele vai competir pelo receptor lá do 5-HT lá do finasterida, do tasterida, e tem uma competição. Então, tendo muita testosterona, muito DHT, vai acabar tendo a consequência também, por mais que se tente o bloqueio, né, com as medicações. Então, não vai conseguir isentar do efeito colateral, né? Vai ter o efeito colateral, e pior, não é nem igual você falou, não é nem o cabelo. Tem as outras partes que é onde esses bloqueadores não atuam, coração, vasos, mama, voz, para mulheres principalmente, não quando engrossa a voz, ou dos homens que também se altera a voz. Para todos esses outros riscos, essa medicação não vai ter efeito. Aí eles começam a fazer um combo, vamos usar uma estatina para não deixar o colesterol bagunçar tanto. Só que também tem um limite ali, não é só o colesterol o vilão do vaso. A testosterona também tem atuação em fibra de colágeno, em outros pontos é pró-inflamatória, pró-trombótica. Então não depende exclusivamente do colesterol para entupir um vaso. Vai ter outros sistemas que também vão ter repercussão e que aquela estatina não está protegendo. Então dá uma falsa ilusão de proteção. Pode até amenizar em algum ponto alguma situação, sim. Talvez a queda não seria a mesma, sem aquela medicação, menos, né? Vai ser menos. Talvez o risco cardiovascular não é tanto, porque está tomando uma estatina, mas você falar que isso está protegendo o paciente, que é a sensação que ele tem quando o médico prescreve esses protetores de diversos sistemas, que está isento do risco. Ele se ilude, e a gente sabe que não é isso, porque esses hormônios em doses altíssimas que o pessoal faz, tem N vias de atuação, não é só essas mais simples que a gente conhece. Então, se fosse isso, seria simples, era só retirar a mama, usar um bloqueador para folículo capilar, usar uma estatina para evitar os riscos cardiovasculares e acabou. Pode tomar à vontade, todo mundo vai ficar gigante. E o pior é o seguinte, agora falando de ficar gigante, os pacientes que eu recebo do seu consultório, por exemplo, de modo geral, são pacientes que querem um benefício estético, não são os bodybuilders. É muito raro você ter os bodybuilders procurando aqui pra cabelo, né? O cara tá nem aí pro cabelo, né? O cara tá nem aí, o bodybuilder de verdade, ele já não tá nem aí pro cabelo. Você fica careca, já tá careca, ou vai ficar careca, tô nem aí, eu quero ficar forte. Então esse não é o cliente dele, que o cliente dele normalmente é a pessoa que quer estar bem esteticamente, bem visualmente, e é por isso também procurou o outro médico que prescreveu para que melhorasse aquela estética. Só que na real, quando chega no meu consultório, que é o que eu vejo, o paciente não tem, a maioria desses que tem o fundo estético, não o fundo competitivo, não tem a alimentação adequada para ter o benefício da testosterona, não tem um treino intenso para ter a lesão muscular suficiente para o benefício da testosterona também, que eu inclusive sempre doso meus pacientes a CPK para ver lesão muscular, porque eles têm o objetivo de hipertrofia. Eu quero melhorar. Então tá, vamos ver se você está treinando bem. Tem que lesionar, né? Tem que lesionar. Tem que vir alta essa CPK e ver uma CPK de paciente sedentário. Aí você vai ver a rotina do cara, não está dormindo bem, então ele quer um resultado estético, a base inclusive do hormônio apenas. Só que o hormônio sozinho, mesmo se você fizer uso de 2, 3, todos juntos ao mesmo tempo em dose alta, não vai dar aquele resultado para ele. Então ele está realmente iludido, porque não vai ter o resultado que ele queria, só vai ter os efeitos colaterais, porque ele não está nem seguindo o que tem que ser feito para ter o resultado que ele imaginaria que teria. Então ele foi iludido em várias frentes. Se frustra, né? Ele se frustra. Quem passou o hormônio para ele não explicou certinho, ele estava achando que aquilo seria a solução do físico dele, sendo que na real não vai ser, ele vai ter que se dedicar muito mais do que ele está imaginando, ele achou que era só tomar ou injetar, que ia ter o resultado, e ainda vai ficar sem cabelo. Então, ó, quanta coisa... Isso é muito comum, né? Assim, eu tenho muito paciente, que o cara, ele fez tratamento comigo, ou já fez transplante com outra pessoa, aí no meio desse caminho ele entrou na onda da testo, e aí depois ele chega aqui no consultório, ele não tá grande e sem cabelo. Exatamente, nenhum nem outro. E se duvidar, que a gente não tá acompanhando agora, daqui a 10, 15 anos, infelizmente, muitos ainda vão infartar.
Então, assim, puxa, nem pra ter a glória... Nem cabelo, nem grande infartado ainda. Isso. Porque muitos falam assim, não, se for pra ter 10 anos de um corpo shape bom e eu aproveitar e eu curtir, valeu a pena. Tem gente que ainda fala, que se entrega e tá tudo bem. Ele escolheu, foi a opção da vida dele, ficar bonito, forte, 10 anos, mas tem uns que não vão nem isso, não vão seguir, só vai ter o efeito negativo. Não, eu acho assim, que o cara ele tem que ter a liberdade dele, de escolha, né? Mas o que eu vejo hoje é o médico que tá prescrevendo, ele só fala coisa boa. Só coisa boa. Ele não fala das consequências. Então o paciente ele não está tendo a liberdade de tomar a escolha dele, que ele está sendo induzido a usar. Exato. Mas você não chegou e falou, ó, tem risco de acontecer isso, você quer usar ou não? Não, eu quero usar mesmo com esses riscos. Não, o cara chega, muitos pacientes, o cara descobre que dá queda de cabelo dentro do consultório. E você falando disso, muitos me procuram também para fazer o uso acompanhado. Não, doutor, eu quero acompanhar. Tá bom, vem cá, vamos ver no consultório, porque a gente abraça esse paciente. Você não pode falar assim, não, eu não mexo com o paciente que usa esteroide. Pelo contrário, você abraça, vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Aí eu faço todo o check-up cardíaco, história familiar, doses dos hormônios, faz tudo, bonitinho. Aí levanta, ó, seu colesterol não tá bom. Você viu que seu pai ou seu avô infartou, não sei o que, se tem risco cardiovascular aumentado. Vamos jogar aqui seu LDL na calculadora cardiovascular, ver como que tá. Aí você joga real pro cara, olha aqui, você tem um risco aumentado. E essa medicação faz risco de, você quer? Muitos ali na consulta. Se você mostra, já desistem. Aí teve paciente, inclusive, que é bem interessante. Você vai ter que comer certinho, mas certinho é pesando a comida. Você vai ter que treinar todo dia, mas não é 3 vezes na semana, é 6 vezes na semana, é igual bodybuilder. Só que até quase vomitar. Sabe aquele dia que você não consegue descer a escada direito? Sei, então, daquele jeito, você vai ter... Quando você explica tudo que tem que fazer para realmente ter o efeito, e você fala assim, você quer? Doutor, não vou dar conta, minha vida não dá, minha rotina não dá, não encaixa, não tô nesse momento, não, doutor, não vou parar de comer minha pizza, beber minha cervejinha. Cara, então pra você não é aconselhar, não, então nem quero mais. Então a maioria, quando tem noção da realidade, eles por si só recuam. Exatamente. E existe em algum momento, que a reposição hormonal pode ser aliada ao tratamento da calvície ou ao tratamento dessa recuperação? Na verdade, quando a gente fala de reposição hormonal, a gente aqui usa como sinônimo de testosterona, né? Mas reposição hormonal pode ser a falta de qualquer hormônio. Né? Então, existem outras... Quando a gente fala diretamente de testosterona, a gente não tem dúvida. Injetou, se você jogar para níveis muito altos, vai perder cabelo. Mas assim, existem outros sistemas, né, endocrinológicos do nosso corpo que, se ele estiver em desbalanço, a gente vai ter consequências de queda de cabelo. Por exemplo, a tireoide. Se a tireoide ela não tiver uma produção hormonal adequada, a falta de hormônio tireoidiano leva à queda de cabelo, como o excesso também. Né? Então, assim, existem reposições hormonais, como, por exemplo, do hormônio da tireoide, que é importante para controle de queda. Vitamina do complexo B, né? Daí alguns suplementos, né? Vitamina B, zinco, cobre, ácido fólico, o próprio ferro. Então, são minerais aí, nutrientes importantes na produção aí do fio de cabelo, né? Existe uma idade onde essa queda começa a acontecer? Ou falando de testosterona, né? Isso, falando nessa baixa da testosterona. Tá. Sim, ao longo da nossa vida, o adulto, ali até os seus 30, digamos assim, é onde ele atinge entre 25 e 30 anos o seu pico máximo de tudo. Não só de testosterona, de osso, de músculo, de saúde. 30 para frente é como se brinca ladeira abaixo. Lógico que quanto mais você cuidar, mais essa ladeira vai ser devagar, ou essa inclinação não vai ser tão acentuada. Então, a partir desse momento que você começou a cuidar, você consegue sim diminuir isso aí. Mas alguns pacientes podem apresentar essa queda acentuada e realmente necessitar da reposição. E a gente tem que identificar, como a gente já conversou, com os exames, com a história clínica, e aí sim cabe bem uma reposição. Mas não vai ser normalmente aos 30, não. A gente nota pacientes um pouco já mais, a idade mais avançada, 50, 60 anos, né? Mas pode acontecer, sim, de um paciente mais precoce, por qualquer motivo que seja, realmente, geralmente, as duas principais causas, obesidade e uso prévio de esteroides anabolizantes, são as principais causas de testo baixa. Mas se por algum motivo não responder ao tratamento, mesmo depois de todas as correções, e identificou que tem necessidade de repouso, você repõe, só que mantendo os níveis dentro do aceitável, do fisiológico. Diversas vias, como a gente falou, tópica, pode ser injetável, tem a injeção trimestral, enfim, não importa.
Você mantendo nas vias, nos números corretos ali, o paciente se sentindo bem, tá resolvido. E tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. Eu vejo que hoje o pessoal fica muito em cima do número, né? Tipo, ele olha o número, assim, ele não trata o ser humano, ele trata o resultado laboratorial. Exato. Ele não tem uma análise, né, do paciente como um tudo, assim. E eu acho que é errado, né? Não, é totalmente errado. Eu vou dar um exemplo meu pessoal, inclusive, que aí eu posso ficar livre aqui para falar. Eu dosei minha testosterona semana passada, fiz todo o meu check-up. Veio 400 e alguma coisa. Puxa, Vitor, tá baixo, cara. Você é atleta, eu faço jiu-jitsu, faço musculação, eu faço cardio. Mas é exatamente porque eu tô numa fase em que eu tô em restrição calórica para definir, conseguir baixar percentual de gordura. Tô treinando mais, fazendo tanto cardio quanto jiu-jitsu a mais e tentando pegar a musculação o máximo que eu posso. Então, fisiologicamente, acontece de nessa fase de maior volume e restrição calórica vir uma testo mais baixa. É muito provável que quando eu repetir daqui a 3 meses, alguma coisa assim, já tenha voltado ao normal. Então as pessoas também não podem, no primeiro momento, que é o que acontece, de ver um número baixo, já julgar que tem um hipogonadismo, né? Não, minha testo é baixa e eu vou precisar repor, inclusive, calma, não se desespera, procura um bom profissional, faz se ele não olhar toda a sua rotina, toda a sua vida, tá errado, porque a testosterona ela influencia e também é influenciada por toda a sua rotina, e veja o que tem que fazer. Tem como a gente ter cabelo e fazer reposição? Tem, né? Mantendo o tratamento adequado, que o especialista em cabelo vai te passar, né? Porque, igual você falou, se tem a genética, tem o receptor, tem que tomar medicação, e muitos param de tomar. A maioria para. Tem que fazer o tratamento e ir mantendo o nível normal, de normalidade, que é aquela faixa que a gente falou, dos 500 ao 1000 ali de testosterona. Fazendo os dois corretamente, é muito provável que ele vai ter uma testo boa e cabelo. Show. Quando a gente vai falar sobre essas parte genética, o senhor explicou, mas tem alguma coisa a mais que cause essa baixa? Por exemplo, má alimentação, falta de exercício, enfim, o que poderia ser apontado na visão dos senhores que poderia ter essa queda da testa? Primeira causa, de longe, é obesidade. A obesidade em si, ela causa o processo inflamatório, ela faz inibição de eixo, inclusive você dosa, já peguei pacientes obesos que você dosa o LH e FSH, eles estão abaixo e testosterona baixa. Não só pela inibição do eixo, como também pela conversão. A gordura transforma a testosterona em estrógeno no corpo, aquela enzima aromatase, exatamente. Então, já vai ter uma redução só pela própria obesidade, mais a inflamação, mais a inibição de eixo. Então começa por aí, obesidade, fator número 1, né? Número 2, uso prévio de esteroide anabolizante. E o que eu vi em consultório, muito, e é muito comum, baixa disponibilidade energética, aquele paciente que come pouco diante da demanda energética dele do dia. Não necessariamente treina muito, tem gente que nem treina direito, ou que sequer treina, mas está com uma dieta aquém do que ela precisa. O corpo entende, não podemos gastar energia. Como vamos reduzir esse gasto de energia? Vamos diminuir de tudo que pode. Na mulher, para de menstruar. Vamos parar de ficar produzindo fio novo de cabelo. Vamos parar a pele fica ruim. Vamos parar a recuperação muscular, demora para recuperar o músculo. E vamos diminuir o que é gastador no nosso corpo. A testosterona é o hormônio que, quando se junta lá na fibra muscular, vai estimular o anabolismo. Então vamos reduzi-la, porque reduzindo a gente consegue diminuir o gasto energético para poupar energia para o corpo. Então, assim, essas são de longe as principais causas, fora álcool e estresse. O estresse pode ser emocional, pode ser estresse do sono, de noites mal dormidas, né? O que estressa o seu corpo fisicamente, uma cirurgia, por exemplo, um acidente, faz com que aumente os hormônios estressores ligados a isso, aos catabólicos, cortisol, entre outros, adrenalina, GH, enfim, e vai diminuir a testosterona. Tanto é que, tipo, que eu vejo muito, assim, o cara perdeu, sei lá, 10 quilos, só de ter perdido peso, a testo já aumenta, né? Já aumenta. E você deve ter pego também muito caso pós-Covid para cabelo. Foi um estresse orgânico que a pessoa sofreu muito intenso, e eu também já vi no hormônio, a parte hormonal, testosterona e outros hormônios ligados a pós-Covid. A gente viu recentemente isso. Você vê como os fatores estressores são importantíssimos para essa manutenção da saúde. E como que a reposição hormonal vai atuar no corpo? Como é que vai ser essa reação agora do corpo para quem está em falta e também essa reação para quem já tem ali e está querendo colocar mais do que já se tem?
Isso aí que você falou é algo muito interessante. Quem está em falta volta a viver. Porque aquela pessoa normalmente estava depressiva, sem energia, fraca, provavelmente com uma libido muito baixa, sono ruim, ela estava se sentindo muito mal. E quando você repõe quem precisa, ela volta a viver, ela volta a ver brilho na vida. Então, realmente, ela muda a vida de quem precisa. Aí tem um outro porém. A testosterona, ela tem o efeito no sistema nervoso, no sistema muscular, mesmo em quem não tem falta. Aí quem toma e está em doses suprafisiológicas também sente um bem-estar. Aí está um problema, porque você dá uma coisa que ela não precisa, mas que faz ela sentir bem, mais disposta, mais força, uma recuperação muscular mais rápida. Auxilia sim uma pequena queima de gordura e um bom ganho de massa muscular para quem faz atividade física corretamente e faz uma boa alimentação. Então a pessoa passa a ver um resultado estético, emocional. A libido melhora mesmo em pacientes que não tinham queixa de libido, no caso ela aumenta, então não é nem melhora, né? Ela aumenta, e a pessoa passa a viver um novo status, e ela passa a se comparar com o antigo, que era o normal, e aí entra a dificuldade da retirada da testo, porque uma vez que ele sentiu todo esse bem-estar, que é um doping, digamos assim, um doping hormonal, que faz você se sentir bem, não deixa de ser uma droga, que dá um bem-estar inclusive, podendo dar até euforia mesmo, e alguns sintomas até assim, puxando para esse lado. Depois você não consegue tirar. Convencê-la a ficar assim é muito difícil, até porque na retirada ela vai ter sintomas negativos, vai ter diminuição de tudo isso que a gente falou, da libido. Sim. Mesmo fazendo às vezes uma TPC ali, que é a terapia pós-ciclo, bem feitinha, vai ter algum sintoma. E nesse momento é quando ele recua. Ah não, doutor, eu quero voltar a tomar, porque eu estava me sentindo muito bem. Então essa é uma dificuldade, você tem que fazer um ótimo trabalho psicológico, preparando a pessoa, orientação educacional, para ela entender que aquilo traz riscos para a saúde, para o futuro dela, e que ela vai, para ela depois topar uma retirada de uma forma tranquila e passa. Aí depois, de um tempo, quando ela sai daquela fase, volta ao normal de novo, ela volta a ficar bem, aí passa. Mas assim, tem uma fase bem difícil nesse momento com os pacientes. Em relação à queda capilar, quem está mais propício a essa queda, pensando nessa reposição hormonal? Homem, mulher, ou é indiferente, ambos vão sentir essas reações? Como que funciona isso? Bom, existem dois tipos de queda capilar pós reposição. Existe aquele paciente que ele tem um quadro de base de calvície, né? Esse paciente, na hora que ele entra na reposição hormonal com fins, né, para níveis suprafisiológicos, esse paciente vai ter uma aceleração do afinamento e da queda. Então a calvície vai piorar. E existe um outro tipo de queda chamada eflúvio telógeno agudo, em que na hora que você tem uma alteração hormonal abrupta, né? Então você fez a primeira dose de testosterona, ou às vezes nem precisa ser a testosterona, outro tipo de hormônio, às vezes a gente vê que é muito às vezes mal indicado. Isso funciona como uma agressão para o organismo, levando uma alteração de ciclo capilar, e num geral, após 3 meses dessa reposição, a paciente ela vai evoluir com um quadro de queda. Né? E essa queda geralmente ela é autolimitada, dura 3 meses também, e ela é denominada eflúvio telógeno agudo. Tá? Então, essas basicamente são as duas formas de queda de cabelo pós-reposição hormonal, mas com certeza na prática, o que a gente mais vê são pacientes homens, até porque 70% dos homens têm calvície em algum momento da vida, contra 40% das mulheres. Né? Então, a gente vê que os homens eles vão ter muito mais queixa de piora da calvície em decorrência da reposição hormonal. E como que funciona a reposição, doutor? Eu vou chegar ao consultório, faço uma vez, ou isso vai ser mediante a períodos? Como que funciona todo esse planejamento para o uso da reposição? Bem, a reposição real para o hipogonadismo, ele vai ser um tratamento. Realmente vão ser meses acompanhando, o qual a gente vai ter que identificar as causas e fazendo inclusive a reposição para a pessoa se manter nos níveis ótimos ali, digamos, para que ela continue funcionando, até conseguir resolver a causa e retirar o hormônio e a produção natural ter voltado ao seu estado correto. Então, põe aí mais de 6 meses, pelo menos um acompanhamento bem feito,
para você restabelecer a função dos testículos, a função de produção natural daquele paciente. Se for um paciente que já tem indicação de uso contínuo porque já tem um hipogonadismo que realmente não responde ao tratamento, vai ser para o resto da vida. Ele vai ter que estar sempre visitando o seu médico esportivo, urologista, não importa qual médico que o acompanha, médico da família, para fazer ad eterno o resto da vida aquela reposição até o último dia dele. E a reposição, doutor, ela pode impedir o transplante capilar? Como que funciona nesse caso, pensando no transplante? Bom, aí vai depender da situação desse paciente, né? Se é um paciente que de fato precisa de repor hormônio, porque ele tem uma deficiência, eu particularmente, sigo o plano com esse paciente, obviamente com acompanhamento, eu encaminho os pacientes geralmente para o Vitor, para a gente ter um controle maior dos níveis de testosterona, para a gente evitar aí um problema de uma queda capilar e perder o trabalho. Mas assim, eu não tenho dúvida, hoje os pacientes que não têm indicação de reposição hormonal, né, pacientes que fazem uso para fins exclusivamente estético, né, para ganho de massa, ou enfim, bodybuilder, são pacientes que eu aconselho a não realizar o transplante. Por quê? Porque o transplante capilar é uma cirurgia que você trabalha com a expectativa do paciente. Então, o paciente ele tem uma expectativa de ter cabelo, de ter volume, de ter uma boa cobertura capilar. E quando esse paciente está se sujeitando a uma reposição hormonal com níveis suprafisiológicos, o cabelo vai estar caindo constantemente, uma queda intensa, um afinamento intenso, e isso vai combinar com o quê? Com a frustração desse paciente, porque aquele resultado, aquele volume de cabelo que ele almeja, que ele gerou aquela expectativa, que ele pagou pelo procedimento, não vai ser alcançado. Então, pacientes que buscam a reposição hormonal só para fins exclusivamente estéticos, níveis suprafisiológicos, a minha orientação hoje é não operar. Porque vai ter um resultado pobre, que vai durar pouco tempo. E aí o investimento foi perdido, né? Totalmente. Então, hoje essa é a minha conduta, né? E os pacientes que fazem reposição, aí eu sempre peço para procurar, né, assistência médica especializada, né, que possa ajustar em um controle mais fiel desses níveis de testosterona para a gente ter um impacto menor possível aí na cobertura capilar. Pensando, só ampliando ainda mais essa pergunta, fiz a reposição, pensando já nesses números, já tinha um número X e vou aumentar isso pensando na estética realmente. A parte clínica é possível aliar? Então, por exemplo, parei de fazer esse ciclo, eu consigo entrar com algum tratamento? É possível fazer algum tratamento para retardar isso ou controlar essa testosterona já aplicada? Existe esse... Mas você fala é um paciente que fez uma aplicação e ele quer parar de fazer? Isso. Seguindo a gente consegue fazer um bloqueio parcial, minimizando aí os efeitos sobre a queda capilar, e desde que esse paciente ele esteja ciente de que ele não vai mais fazer reposição com esse fim, né? Então a gente consegue, o cara fez um ciclo aí de 2-3 meses, aí ele vem para o consultório, a gente consegue bloquear parcialmente para a gente minimizar esse dano. Indo para a área das academias, já pegando esse gancho, e agora vendo ainda mais para a parte esportiva, qual é a diferença de ciclo, né, que é conhecido dentro dos pisos das academias, para reposição hormonal? Ou não são as mesmas coisas, só que usadas de forma diferente? O que as separam? Hoje estão usando como sinônimos os médicos, digamos, mas o que é lá a tradição do que a gente que frequenta a academia conhece? O ciclo geralmente é um período curto, o qual o paciente, no caso o aluno, a pessoa que está treinando, decide ganhar massa muscular e fazer um uso suprafisiológico num período curto para o maior ganho de massa possível, e depois tentando manter aquela massa no pós-ciclo, onde ele encerra. Normalmente 2 a 3 meses, que eram os ciclos tradicionais que se faziam, né, nas academias, e aonde ganhava bastante massa nesse período, mas também tem uma perda depois, e alguns pacientes também, dependendo de vários fatores de alimentação, treino genético, conseguem manter algum grau daquela massa muscular adquirida. Mas o que se vê hoje é o uso contínuo, é um tipo de ciclo diferente, chamado Blast and Cruise,
que o Blast é a fase de altas doses hormonais para o maior ganho de massa possível, um período ali de 2 meses, algo em torno disso. E o Cruise é a fase em que ele segura só uma dose de testosterona por semana normalmente, mas que mantém os níveis acima de 1000, isto é, está acima do fisiológico ainda, porém sem tantas drogas envolvidas, o que tende dessa forma a segurar aquela massa ganha no primeira fase de Blast, dos 2 meses ali com altas drogas, treinos mais intensos. Então os pacientes ficam geralmente oscilando entre alta testosterona, muita alta testosterona, alta testosterona, muita alta testosterona, sem sequer tirar a testosterona em algum momento. Doutor, o senhor tem sentido nesses últimos tempos um aumento de pessoas que chegam no consultório e já fizeram lá no passado e começam a lamentar esse uso indevido? Como que o senhor visualiza esse cenário de hoje? O meu público é enviesado, né? Porque todo mundo que vem para mim, ele se queixa de queda de cabelo. Então, é muito comum no dia a dia o paciente que ele entrou na reposição hormonal e aí ele vê que o cabelo começa a cair, aí ele baixa aqui. Entendeu? Então, com certeza, cada dia mais. Essa semana até atendi um paciente que eu operei há 3 anos. Aí ele procurou um médico de performance. Ele falou, não quero perder meu cabelo. E aí esse paciente foi submetido a uma reposição semanal, não sei te falar níveis, mas assim, imediatamente o cabelo começou a despencar. Aí ele já veio aqui, ó, Sanabria, tô há 2 meses, não sei se é 1 ou 2 meses repondo e meu cabelo já tá caindo, eu quero parar. Entendeu? Então assim, é minha rotina, né? Então o meu público ele é enviesado, né? Então tem muito. O que eu vejo hoje, e assim, é difícil porque você acaba entrando no embate com esses médicos, né? Que prescreve tanta reposição. E aí você vê o paciente perdido. Entendeu? O paciente não sabe para onde vai. Esse é o pior, falta informação boa, de qualidade para eles. Porque o que eles ouvem é o que a gente conversou, que é bom. Só coisa boa. Só coisa boa. Aí quando dá ruim, que eles procuram. Aí você chega no paciente, ó, isso que você tá fazendo, tá acontecendo isso, pode acontecer isso. Aí o paciente fica assim, pô, mas eu acredito em quem? Em você ou no cara que me prescreveu? Então assim, eu não tenho dúvida que a pessoa que mais perde com toda essa salada, essa bagunça aí é o paciente. Sem dúvida. Porque ele tá muito perdido. E é o que mais tem é paciente perdido aí fora porque não sabe em quem acredita. E igual esses dias atrás eu vi um blogueiro no Instagram falando que os nossos tataravós, os antepassados tinham uma testosterona de 1000 e pouco e que com o passar dos anos a testosterona está diminuindo a cada vez mais, os exames estão vindo mais baixos, a geração, ele já querendo jogar uma culpa assim na mutação, como se fosse em 2, 3 mil anos a gente mudasse e sofresse tanta mutação genética. Que não é verdade. O que aconteceu radicalmente depois do processo industrial foi a mudança do estilo de vida. Alimentação, né? Alimentação, sedentarismo. Hoje tem controle remoto para tudo, tem celular para tudo, iFood. Você não nem pra fazer uma ligação, você não vai mais no orelhão. Então, assim, aí você junta todos esses fatores, né? Você vai, igual a gente conversou antes, ter uma queda da testosterona mesmo só pelo hábito de vida, só pelo estilo de vida. E o mesmo paciente, se mudar o estilo de vida, vai ter um aumento. Então essa conversa de que as gerações, porque estão realmente se observando a queda de testosterona, mas não é justificada por essa mudança genética e que por isso que a gente tem que repor, inclusive esse era o argumento do blogueiro. Devemos repor para ficar igual aos nossos ancestrais, que tinham 1.200, 1.500 de testosterona. Não tem esse estudo, primeiro, mostrando isso, e nem o estudo que mostrou que a gente está caindo dessa forma, mas realmente a gente tem observado sim a queda, mas pelo estilo de vida. Sedentarismo, obesidade, né? Exato. Seguindo ainda esse pensamento, ter essa elevação da testosterona, ela vai avançar ainda mais essa calvície, ela vai deixar, para quem já tem, né, já está dentro desse plano da pessoa ter a calvície, isso vai ampliar ainda mais essa calvície? A extensão da calvície do paciente, né, o tamanho da área calva dele é definido geneticamente. O que vai acontecer na hora que esse paciente recorre a uma reposição hormonal, né, com níveis aí suprafisiológicos, é que assim, o paciente que talvez ele fosse ficar careca aos 60, ele vai ficar careca aos 40, 45. Você vai acelerar esse processo, tá? Então, o tamanho da calvície, ele não vai ser definido por estar repondo ou não. Agora, o momento que essa calvície ela vai estabelecer e se concretizar, ele vai ser antecipado
né? Porque você tem como um fator de agravamento, né? É um fator agravante a reposição hormonal, né? Então você acelera um processo que demoraria muito mais anos para acontecer. E pensar na baixa dela, tem envolvimento, por exemplo, lá no começo a gente falou muito por cima, eu queria só pegar esse gancho. A baixa dela vai, por exemplo, causar depressão ou algo nesse sentido? Tem essa ligação? Tem essa ligação sim. Tem que se tomar muito cuidado, né, nessa investigação para não culpar a testosterona diretamente, porque às vezes, como a gente disse, ela é consequência, mas ela estando baixa, sim, ela pode causar depressão, baixa libido, desânimo mesmo para a rotina, piora de qualidade de sono, cognição, memória, raciocínio. Então tem essa correlação sim, ela existe. E existe alguma possibilidade, sabe, da reposição, mas existe alguma forma de naturalmente recuperar essa testosterona perdida? Existe algo aliado, tanto em alimentação ou exercício? Eu queria saber tanto do senhor como do Dr. Baltazar sobre isso. Tem sim. Tem muitas formas, né? A primeira que eu diria para vocês seria sempre um controle de peso, né? Porque a obesidade de cara é a maior causa, então com certeza um controle de peso adequado, você já começa a ter chance de ter bons níveis de testosterona. Segundo, o exercício. Como eu falei, o exercício no primeiro momento ele faz uma redução da testosterona, mas no segundo momento, quando o corpo está habituado, acostumado, ele tende a aumentar a testosterona. E o terceiro, que seria o tripé da saúde, sono. O seu sono, na hora que você dorme, é a hora que você mais produz hormônios, incluindo testosterona, GH. Então, ter noite de sono qualitativa e quantitativa, isso com certeza vai garantir uma boa produção hormonal. Então, se você mantiver esse tripé da saúde, que também seria o tripé da testosterona, você pode ter certeza que você vai, muito provavelmente, ter níveis ótimos de testosterona. Pensando já que o senhor colocou em relação ao sono, existe uma quantidade de sono, de horas, ou é a qualidade de sono? Aonde está realmente o grande segredo disso? O segredo seria conseguir balancear as duas. Mas sim, o número mágico, 8, não é um acaso. Tem vários estudos dizendo que 8 horas de sono é a que a maioria das pessoas precisa. A maioria, você então entende que não, nem todos. Mas a qualidade, ela influencia totalmente na produção hormonal, nesse momento de recuperação, aí já é a qualidade do sono. Um sono profundo, ele inclusive libera mais hormônios do que um sono superficial. Então tem que tentar se aliar a quantidade, 8 horas, alguns indivíduos vão precisar de menos, outros um pouco mais. A qualidade, um sono profundo, que é regenerativo, recuperativo de verdade, sim, reparador, que chamamos, né? Ele vai ter a capacidade de recuperar esses níveis hormonais. Então põe 8 horas de sono de qualidade, sem despertares, sem ficar levantando, sem acordar antes da hora, seria o ideal. Tem um horário X que eu preciso ou que o corpo vai responder de uma melhor forma? Tem também. O anoitecer, ele estimula mais o nosso corpo a essa recuperação. Glândula pineal, enfim, entre outras histórias, que tem aquela história da melatonina e tudo mais. Mas de um modo geral, maior tempo de escuridão possível. Então, assim que escurecesse, seria ideal a gente dormir mais cedo. Então, coloca-se 8, 9, 10 horas da noite. Tendo essas 8 horas de sono para que quando o sol começasse a aparecer, já estivéssemos tendo cumprido essas 8 horas de sono. Então esse seria o ideal, o momento noturno. Então a dica, só para a gente já fechar, realmente antes de qualquer pensamento sobre reposição, é procurar realmente um especialista. Isso. E buscar um especialista, e busque não só um especialista de Instagram. Busque ver se ele realmente é um especialista naquela área, se ele realmente estude, tente um pouco mais a fundo daquele profissional, porque infelizmente muitos profissionais estão vendendo uma falsa imagem de saúde através da reposição de hormônios, não só testosterona, como diversos outros hormônios, o que não é bem assim que acontece na realidade. Então, busque um profissional, bom profissional, para que você entregue sua saúde a ele. Essa é a melhor dica que eu posso dar para você ter mais saúde. Para quem já quiser aproveitar que está na frente assistindo um bom profissional, como é que faz para saber mais sobre a atuação do senhor, doutor? Olha, aqui em Campo Grande eu trabalho na Rua dos Vendas, no Instituto Vida Esportiva, o qual eu sou sócio, e na rede social tem o Instagram, que é @dr_Vitor_Moreira, e tem conteúdos, pode mandar perguntas, pode estar presente, aparecer lá no consultório para tomar um café também, vai ser muito bem-vindo. Dr. Baltazar, suas considerações? Bom,
quando a gente fala de hormônio, né, e cabelo, geralmente eu falo para os nossos pacientes que não tem como ter tudo, né? O paciente ele vai ter que fazer um caminho, uma escolha, na verdade, né? E aí a escolha seria entre uma reposição hormonal com níveis suprafisiológicos para fins estéticos ou ter cabelo. Não dá para ter os dois. Quero manter 1.500 de testosterona e ter cabelo. Não dá. Você vai se frustrar em algum momento, né? Então acho que tem que alinhar muito bem com o paciente a expectativa, o que ele procura, né? Avaliar quais são as prioridades desse paciente e geralmente eu junto com o paciente a gente acaba, né? Eu explano para o paciente todas as consequências de fazer ou não fazer, de ter ou não ter cabelo, e aí a gente decide junto o que vai ser melhor para esse paciente baseado nas prioridades dele. Usar hormônio com cautela, né? Procurar sempre uma assistência especializada que entenda do assunto para que você possa fazer uma reposição hormonal aí segura, né? Trazendo de fato qualidade de vida. Para você que já chegou até aqui, já comenta, coloque se você tiver aí alguma dúvida ou quer saber mais sobre esses assuntos. Os arrobas também, tanto o Dr. Vitor como o Dr. Baltazar, também estarão aqui na descrição. Já vai lá na rede social dele, já seguem, já mande perguntas por lá também. E muito obrigado, nos acompanhe também por aqui. Não deixa de seguir já o canal, já ativar todas as notificações para receber tudo que a gente posta por aqui. E eu já te convido também a conhecer o Instagram da Clínica Sanabria, @Clínica Sanabria. Diariamente tem conteúdo chegando por lá, mostrando antes e depois de todas as cirurgias que são feitas por aqui. E também é possível haver a interação junto com os médicos que nós temos. Então você tem aí uma sugestão de repente ou uma dúvida, não esquece de comentar. Tchau, tchau!